Gente boa, gente amiga. Você que nos acompanha de qualquer lugar, eu queria compartilhar com você o livro que nós estamos trabalhando aqui. Tá bom? Calvino como leitor, intérprete e pregador da palavra. Mas você precisa ter esse material aí na sua biblioteca. Nós temos exemplares aqui na nossa igreja, vieram 100 unidades. Se Deus quiser, nós queremos fazer com que esse livro fique aqui na nossa região, no Rio Grande do Norte, para os nossos presbitérios. Gabriel, esse material vai ser levado, se Deus quiser, também na Semana Teológica que vai acontecer na Igreja de Filadélfia, esse material do reverendo Ernest e tantos outros também, tá certo? Da editora Cultura Cristã e também da Dorte, que estamos aqui. Vai ser, em breve, vamos ter, Gabriel vai falar no final, dando essas informações, reverendo Gabriel. Meus irmãos, quero aproveitar também sobre a importância desse momento. O reverendo Hermes, ele pode responder em 1 hora uma pergunta, mas nós vamos dizer assim, vamos responder o mais assim, pontual, para atender mais o povo, no sentido de perguntas. Vamos quebrar o gelo. Está com o microfone já aí, reverendo? Vamos pegar aqui. O reverendo Otto Gonás Dourado, que nós conhecemos, amigo em comum nosso, muito mais do senhor inicialmente na história do que a minha, depois nos aproximamos. O reverendo Otto contava uma história que certa vez em Recife, ele foi visitar uma pessoa que estava no término de vida. Era uma pessoa ligada ao movimento protestante presbiteriano. Ele contava a história que quando chegou lá, essa pessoa chegou a dizer assim, o senhor trouxe quantas Bíblias? Aí o reverendo Otto ficou sem entender o porquê, porque se o senhor trouxe 2, 3, eu tenho mais 2 ali, o senhor coloca perto assim de mim, eu quero terminar a minha vida com a Bíblia aberta. Existe uma certa bibliolatria no nosso meio. Como a Bíblia, ela pode ser, nesse caso, levada a uma bibliolatria? Essa acusação, primeiramente, ela foi feita pelos liberais. Os liberais, por não crerem na Bíblia, eles acusavam os protestantes conservadores de bibliolatria. Nós, protestantes, nunca fomos bibliolatras, nós nunca adoramos a Bíblia, mas o que acontece é que nós podemos fazer um uso equivocado por um respeito à Bíblia muito grande e correto, mas fazemos uma aplicação errada, como aquela do Salmo 91 aberto e tal. Então, não é a bibliolatria, é apenas um emprego equivocado que pode ser corrigido. É que, às vezes, você... deixa eu fazer uma analogia aqui. É que eu penso meio devagar. Em Filipenses, capítulo 1, versos 9, 10, por ali, Paulo fala sobre o nosso amor que deve se desenvolver mais e mais com toda a percepção. O amor se desenvolver mais e mais sem percepção, ele pode ser mal empregado, mas com a percepção não. Então, digamos, nós devemos amar a Bíblia cada vez mais, mas com percepção, para que nós não façamos um uso místico da Bíblia, que ela não nos foi dada para isso. Ela é para ser lida, exposta, e Deus, de fato, fala por meio dela. Reverendo, tem aqui uma pergunta do internauta aqui, ele diz assim, de que forma as institutas da religião cristã contribuíram para a sistematização da teologia reformada? Ótima pergunta. É porque a primeira obra de teologia sistemática da reforma calvinista foram as institutas. Teve uma obra antes dela, que foi de Melanchthon, que foi escrita em 1535, que é o Loci Communis, que é uma teologia baseada em Romanos, que está em português, inclusive. A de Calvino foi a segunda. É porque ela se tornou uma espécie de fundamento para as demais, e as demais foram ampliando esta obra, e ela foi traduzida para vários idiomas, logo para o espanhol, inclusive, e ela foi alcançando vários países, várias línguas, e pela coerência dela, pela forma sintética, porque ela é uma obra sintética, mesmo sendo grande, sintética, abrangente, pela lucidez, ela acabou sendo influenciadora de
pensamentos que mesmo outros autores, não seguindo o estilo de Calvino, porque ele se baseia muito no credo, a divisão das institutas são do credo apostólico, aquele pensamento foi um pensamento que marcou gerações e gerações. Então, de tal forma que você poderia seguir muito ou seguir menos, mas nunca sem Calvino. Agora, nos Estados Unidos, houve uma perda um pouco disso nos nossos pais presbiterianos, no século XIX, porque eles, esse em Princeton, de modo especial, que é o nosso pai, né? O seminário de Princeton é responsável pela nossa teologia reformada, os nossos mestres vieram de lá. O pessoal de Princeton e seus fundadores não tiveram um grande contato com o Calvino, mas com o calvinismo. Como assim? Eles não eram leitores de Calvino, obra original. Eles liam um grande teólogo, sem dúvida, grande teólogo, que era o Turrentini. Turrentini é uma expressão do calvinismo, mas não era Calvino fonte. E isso vai influenciar bastante a teologia de Princeton, seguríssima, e vai influenciar a teologia brasileira presbiteriana. E apenas um indicativo, eu estou indo além da pergunta que me foi feita, mas Calvino só começou a ser traduzido em português em 1985, 31 de outubro de 1985, foi a primeira vez que Calvino foi colocado em português. Recente, né? E apenas os volumes 1 e 2 das Institutas, e eu estava lá no lançamento, tradução do Dr. Valdir, e os comentários somente em 1995, com o 2 Coríntios. Então, você vê que, via Princeton, Calvino, quer dizer, não o pensamento de Calvino, mas a obra de Calvino se perdeu um pouco, porque nós não tínhamos acesso aos originais, porque os nossos mestres não conheceram. Você lê Simonton, por exemplo, que era um belíssimo pensador, pregador, meio fraco na questão de pneumatologia, é verdade? Mas isso tem a ver com o avivamento americano. Ele não cita Calvino, ele não leu Calvino, sabe? Eu não conhecia Calvino, era bem evidente. Ele conhecia Rodia, que conhecia Turrentini. Reverendo, vou chamar a expressão, forma tardia de termos acesso a Calvino na nossa língua portuguesa, fez com que a teologia reformada europeia também seja, de certa maneira, não vou usar a palavra escondida, mas não tão bem apresentada pelo viés norte-americano no nosso meio, a ponto de termos um Simonton não conhecendo tão bem o Calvino na sua obra. A questão, a meu ver, está sempre em Princeton, porque nós temos que entender a história americana, né? O seminário de Princeton vai ser um seminário que encontrou muita oposição interna. E quando ele foi organizado em 1812, o primeiro professor de teologia, ele não fez seminário, que é o Arquibaldo Alexander. É por isso que o filho do Charles Rodia é Arquibaldo Alexander Rodia, em homenagem ao seu professor. Eu sempre falo para os meus alunos, né, por isso que tem muitos Hermes pelo Brasil afora. Né? É uma piadinha, não tem nenhum, só eu. Porque ele homenageou o professor dele. Então, o Arquibaldo Alexander, que era um homem culto, estudioso, mas ele não tinha estudado Calvino. Ele conhecia o pensamento, sem dúvida. Turrentini é um teólogo magnífico, mas Turrentini é um teólogo posterior que tratou de debates com os jesuítas e com os luteranos. É uma obra mais apologética. A obra de Calvino é mais leve. E os comentários de Calvino, então, ninguém traduzia mesmo. Eu lembro que quando Calvino foi traduzido em 95, que eu falei, 2 Coríntios, e depois, 95, foi 95 ou 85, acho que 95. 95, né? Isso. Depois saiu de Romanos em 97, eu prefaciei, 97,
havia presbiterianos, para que traduzir Calvino? Havia isso, porque não conhecia e achava que aquilo já estava superado, tal. Então, mesmo entre nós, havia uma certa resistência por ignorância compreensível. Então, nós conhecíamos a teologia reformada, nós presbiterianos, via Berkoff. Reverendo, outras perguntas estão surgindo aqui, é de um internauta. Os irmãos aqui presentes vão ao microfone, vão pegar ali e tal, e tem aqui também. Enquanto os irmãos dirigem, a gente está sempre trazendo as perguntas dos internautas, mas vão para o microfone ali, vai ser uma participação excelente. Márcio, muito obrigado por participar. Ele diz assim, Márcio, um abraço e a todos vocês que estão participando, viu? Gostaria de saber onde nós, os reformados, falhamos com relação ao crescimento, uma vez que a Bíblia tem mais respaldo para a fé reformada. Ele está falando sobre a questão. O Márcio está dizendo assim, se temos essa teologia, se essa mensagem, aonde perdemos o contato para o crescimento da fé reformada? Eu creio que o problema que houve conosco foi na virada do século XIX para o XX, nas lutas internas da Igreja Presbiteriana, a questão da maçonaria, que era apenas um pretexto, diga-se de passagem, a questão ali era muito mais séria, e essas lutas internas que se tornaram públicas, isso deu um esfriamento na igreja, num aspecto do crescimento da igreja. Eu acho que ali nós perdemos um bom espaço. Eu acho que é ali que está a nossa questão. Reverendo, enquanto a Dani e outros irmãos vão ocupar o microfone, pode ocupar o microfone, que a gente vai ouvir a pergunta de vocês. A religião civil da época, será que ela foi abraçada de certa maneira? Não vou dizer inconsciente, mas houve um fletar reformado com a religião civil, a religião positivista. O que o senhor me diz? Não sei se eu me fiz explicar. Você se fez, eu que sou obtuso. Não entendi. Eu não entendi bem a sua pergunta. A religião civil é aquela do positivismo de Auguste Comte, que vem para cá, onde ele diz que a religião ela está no estado, ela não transcende, ela é razão, ela é explicável. Esse movimento positivista com maçonaria, gerando um teísmo, será que fletou demais a teologia reformada com uma religião de estado, uma religião que promete solução da terra para a terra? Não, eu creio que não. Essa é uma tese, talvez, do meu colega, como é o nome dele? Da IPI, o Mendonça. O Mendonça, que já faleceu, era um grande pensador, embora eu não acompanhe o pensamento dele, quando ele fala que a evolução do presbiterianismo no século passado projetava muito a salvação celestial e esquecendo aqui da terra. E daí o título do livro dele, né? O Celeste por Vir, mostrando que esse hino, por exemplo, era um hino cantado com Jesus no Celeste por Vir e que o protestantismo não marcava a sua presença aqui. Bom, é chato falar isso depois que ele já morreu, eu tenho muito respeito por ele. Bom, mas fazer o quê? O livro dele comete um erro metodológico. Eu falo isso com muito cuidado. Ele não pesquisou os hinos cantados. Ele partiu de um pressuposto a partir do inário que ele estudou. Esse é um erro metodológico, que eu não sei como os orientadores dele admitiram isso na USP. Também não conheciam. Porque você pegar um inário de uma igreja, não quer dizer que a igreja cante aqueles hinos. Nós temos 400 hinos. Eu duvido, eu vou falar isso só para provocar, que essa igreja, durante um ano, cante 100 hinos. Duvido. Ela deve cantar uns 30, 40, que vai todo domingo cantar o mesmo, que gosta, etc. Então, eu teria que documentar os hinos cantados para mostrar que aqueles são os cantados preferencialmente e dizer, então, que aquela mensagem cantada está sendo enfatizada. O positivismo estava na intelectualidade brasileira, mas não com os protestantes. Para os irmãos que não estão tão familiarizados com isso, o positivismo sustentava a lei dos 3 estados. O positivismo é muito difundido
nas novelas brasileiras, a gente que não percebe. É a ideia de que o ser humano, ele passa por 3 estados. Ele passa pelo estado religioso, onde tudo ele atribui a Deus. Ele passa pelo estado depois metafísico, onde ele crê no transcendente. E no terceiro estado, o estado científico ou positivista, ele crê no poder da razão, da ciência, em que ele mesmo vai resolver os seus problemas. As novelas sempre venderam isso. Protestante sempre é pobre, é ignorante. Sempre, sempre, sempre isso. Quem é compreensível é o cara que está no estágio superior. É o cara que não tem religião, é um bom sujeito. Em geral, o Tony Ramos. Né? Tony Ramos é sempre um cara bem sujeito, que a empregada falava: ô, seu Tony, vamos orar pela sua filha que foi raptada. Falei com o pastor. Ah, fala assim, obrigado. Tal. Ou seja, eu entendo o estado de ignorância dessa minha irmã, dessa senhora, mas eu estou em outro nível. Isso sempre foi vendido, sempre, sempre. Os protestantes não entraram nessa. E o positivismo entrou em declínio logo, e se esqueceram que o positivismo sempre foi uma forma de religião na França. Vamos ouvir a nossa irmã Daniela. Daniela pergunta... Graça e paz. Amém. Quando eu li as Institutas, na minha compreensão, eu entendi que quando Calvino fala do batismo, ele diz que importa que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria saber em que medida a Igreja Presbiteriana do Brasil considera essa afirmação de Calvino e se eu entendi corretamente ou se eu entendi equivocadamente. O batismo é feito, sem dúvida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a validade dele, porque eu entendi que Calvino dizia que a validade do batismo estava em nome de quem se fazia. Sem dúvida. E não a instituição que fazia. Sem dúvida, sem dúvida. É isso que ele fala mesmo. Por isso que se discute a questão do rebatismo, se deve ou não. Eu creio que as pessoas às vezes interpretam errado o Calvino quanto a isso, e é uma questão difícil se devemos rebatizar ou não. Eu não vou discutir isso, que nossa igreja tem uma posição. E a posição que eu vou seguir aqui é da minha igreja, mas eu tenho a minha posição, que não é necessariamente da igreja, mas eu não posso falar nem devo. Obrigada. Por sermos coerentes à nossa igreja, estamos aqui. Você que tem mandado suas perguntas pela internet, chat, pode mandar. Quero dar um abraço a todos vocês. Como a metodologia de exposição bíblica de Calvino influenciou diretamente as áreas do conhecimento. Aliás, deixa eu completar essa pergunta, minha nossa irmã, que agora já está satisfeita, e não quer mais ouvir. Minha irmã, deixa eu completar a questão. Quando o Simonton, eu sou meio lento para lembrar das coisas, mas quando o Simonton recebeu o primeiro católico, porque os primeiros membros da igreja presbiteriana, um era episcopal, e o outro era católico. Em geral, muitos historiadores colocam que os dois foram batizados, mas não foi porque esqueci o nome do primeiro lá, ele já era protestante, fora batizado na infância. O Camilo de Jesus, que depois pediu para mudar o nome, esse Camilo de Jesus, ele era católico. Mais tarde viria a ser diácono da igreja. Deu muitos problemas, mas não por ser diácono. É uma história lá da escrava. Essa é uma história que eu não vou entrar aqui, porque ninguém escreve sobre isso. O Simonton teve dúvida se deveria batizar ou não a ele, já que ele era batizado. Ele escreveu para os Estados Unidos, não me parece que veio resposta. Ele consultou o Calley, que era mais vivido do que ele. Calley era a favor do rebatismo. Simonton demonstrou ser ignorante dos concílios americanos, porque já havia uma decisão no concílio americano, num dos sínodos, que deveria ser rebatizado. E Simonton rebatizou, mas ele teve dúvida também quanto a isso. Eu estou dizendo isso apenas porque eu lembrei desse fato histórico, tá? Só um detalhe. Vamos... Ela rebatiza. Nossa. Mas Simonton teve dúvida no início porque ele não sabia a posição. É um assunto hoje já bem pacificado, mas eu dou por vista isso no finalzinho, segunda metade do século XIX, foi difícil mesmo. Sim. Não tinha essas informações, não tinha tanta documentação fácil. E eu estou falando de 1862, né? Não foi fácil. Então, hoje já está, eu acho que talvez fique no campo muito mais de historicidade
do que de forma prática, porque no nosso meio, no ethos evangélico de ser brasileiro, já sabe, se eu venho de uma outra comunidade que não é evangélica, na sua maioria eu serei rebatizado. Até mesmo entre os evangélicos há um rebatismo, não é isso? Vamos ouvir o reverendo Diogo. Reverendo, tenho aqui 3 perguntas, uma minha e 2 que vieram do auditório, mas que a pessoa não quer vir aqui no microfone. A primeira, que veio do auditório, é técnica. Como é que Calvino veria a questão dos tipos de sermões? Ou o senhor poderia dar uma palhinha sobre isso? Hoje a gente tem o sermão textual, temático, biográfico e expositivo. O sermão expositivo, praticamente, ele ressurgiu no nosso país há 2 décadas. Então, como é que o senhor vê, à luz do conhecimento que o senhor tem de Calvino, a questão do sermão temático, textual? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu tenho a impressão, não espalhem isso, que nem sempre Calvino pregava expositivamente. No livro de Jó, por exemplo, um sermão ou outro não era. Mas ele não concebia o habitual da igreja não ser expositivo. Eu não me lembro dele tratar sobre essa técnica, que eu desconfio que nem havia essa classificação ainda antes de Calvino. E quando ele adota esse método, ele nem está dando nome a isso, na minha leitura. Alguém pode mostrar que ele escreveu e eu não sei. Ele entendia que essa era a forma para expor as Escrituras como os apóstolos usaram e como Jesus Cristo usou, e pronto. Não era assim, eu vou adotar essa técnica em relação a outra, porque ele entendia que nem sequer havia pregação antes dele, praticamente. Para ele, essa era a forma de expor as Escrituras e pronto. Ele não estava debatendo com outras formas. Mas eu creio que ele teria dificuldade. E eu creio que essas outras formas têm o seu espaço, têm o seu lugar. Eu, Ernest, mas eu não sou Calvino, mas eu acho que ele tem o seu lugar. Ok. A outra pergunta também é com relação a quando é que a igreja presbiteriana, e talvez seja da formação dos pastores, né? Quando é que a igreja presbiteriana perdeu essa visão de que o sermão é ler, explicar e aplicar? Porque muitos dos nossos pastores, ainda hoje, mesmo com toda a formação que temos nos seminários, eles, como o reverendo Hernandes diz, lê o texto, esquece o texto e nunca mais volta para o texto. Então, quando é que se perdeu isso? O senhor deu o exemplo de Filipenses, que para você interpretar Filipenses 4:4, você tem que interpretar o contexto da carta e o propósito de Paulo ao escrever aquela carta. Mas a grande maioria dos sermões que nós vemos é o pastor lendo Filipenses 4:4 e ele nem conhece o contexto da carta. Até porque ele não leu a carta toda. Ele pegou, talvez, no caminho de casa para a igreja. Olha, o grande livro de homilética que era usado em Campinas foi escrito por um professor que eu não conheci. É um livrinho precioso do Herculano Gouveia Júnior. Manual de Retórica Sagrada. O manual eu estou na dúvida, mas é Retórica Sagrada. Ele faz uma síntese de alguns homiletas. E os modos de sermões estão ali apresentados. Ele segue bem de perto um clássico presbiteriano chamado Blackwood, que é o preparo e entrega de sermões, eu acho, né? Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo. Minha memória, obrigado, minha memória falha muito. Eu estudei com um professor que foi aluno do reverendo Herculano. Um professor, aluno do professor Herculano. O método que ele usava é o método que, se não caiu por terra, ele continua ainda usando, é o método textual. A minha geração toda, eu creio que foi formada de textual. E ele tanto fazia o textual como o expositivo, mas ele preferia o textual. Tópico não, ou temático, né? Não. Talvez num caso muitíssimo específico,
inauguração de uma loja, alguma coisa assim, um festivo e tal. Então, eu não sei quando a igreja perdeu isso, mas eu não me lembro de ser dado ênfase a sermões expositivos na nossa igreja, não me lembro. Eu fui criado na igreja, eu sou de terceira geração de presbiteriano, e a minha impressão é que a coisa ia mais pelo sermão tópico, porque era o sermão, é o mais fácil de pregar e o mais difícil. É o mais fácil que você diz o que você quiser, e o mais difícil é ser fiel. Para quem não está familiarizado com isso, me permitam partir desse pressuposto, é que você, o sermão tópico ou temático, você pega um texto bíblico e, a partir dali, você fala o que você quiser. Por exemplo, pega Atos 23, 11, e Jesus Cristo se coloca ao lado de Paulo e fala: coragem, Paulo, coragem. Aí, a partir de coragem, eu falo: coragem para hospedar sua sogra. Não entendi porquê, mas tudo bem. Coragem para ser perseverante, coragem para enfrentar a morte. Ou seja, eu digo o que eu quiser a partir de coragem. Coragem para ter irmãos, coragem e tal. Então, eu posso dizer coisas verdadeiras, porque tudo aquilo eu busquei em textos que dizem, posso até fazer isso, mas não é aquilo que o texto está dizendo. Ele é perigoso porque eu digo o que eu quero. Eu digo o que eu quero. Coragem, Adão, para enfrentar Deus, coragem e tal. Então, eu posso inventar o que eu quiser. O sermão qual é o outro mesmo? Temático, textual, biográfico e expositivo. Textual. O textual, a diferença do textual, e eu, sinceramente, eu acho essa distinção pouco relevante para mim, mas eu sou ignorante disso. O textual, a diferença entre um textual e um expositivo é o tamanho do texto. Tecnicamente é isso. O sermão textual, ele pega 2, 3 versículos e expõe. E o expositivo, eu pego um texto maior e exponho. O sermão expositivo, ele começou a ter ênfase, eu tenho a impressão, como você colocou, 20, 30 anos, e um dos responsáveis por isso foi Lloyd Jones. Lloyd Jones influenciou muito. E muitos irmãos nossos pentecostais vieram para a igreja presbiteriana, ou para a teologia reformada, via Lloyd Jones. Isso é muito comum, muito, muito, muito comum. E também você vê mais isso nos jovens ministros, que foram aprender exegese com maior ênfase e começaram a pregar este sermão. O problema que houve e que há ainda, eu digo com muita cautela, porque eu quase não ouço nenhum pregador, o que eu ouço eu não gosto, que sou eu, então, porque a gente acaba não ouvindo muito pregador, esse problema. É que o sermão expositivo, ele tem sido confundido, por vezes, com comentário bíblico. Aí, numa linguagem acadêmica, lascou tudo, porque sermão expositivo tem que ter um tema, para que eu possa pegar as partes principais do texto, porque senão eu vou fazer comentário bíblico, e alguns comentários irrelevantes. Essa palavra aqui é mais, mas ela podia ser porém, grande coisa que você está dizendo, né? Tal. Então eu fico lá enchendo linguiça, falando, e a igreja não aguenta, e eu não trago lições importantes para a compreensão do texto. Então isso tem que ser melhor ensinado. Eu creio que é uma forma melhor para ensinar a igreja. Eu creio que é a forma melhor. Mas isso tem sido, talvez dos 20, 30 anos para cá, que tem sido mais enfatizado, e pelos pastores mais jovens, que têm aprendido, em relação a mim, muito melhor a exegese do que eu aprendi, muito melhor hebraico, grego, do que eu, Hermstein, aprendi. É uma geração muito mais abençoada em termos de formação. Ok. E a última pergunta é, o senhor citou Lloyd Jones e graças a Deus, Lloyd Jones é uma influência para a nossa geração, principalmente, né? Por que hoje se tem dificuldade, por exemplo, de seguir aquele método de Lloyd Jones? Lloyd Jones passou 14 anos expondo Romanos, 8 anos expondo Efésios, 60 e tantos sermões no Sermão do Monte,
E hoje nós vemos uma ênfase muito grande nas igrejas, talvez até culpa nossa, dos pastores, por atividades, por ativismo, por festa, oba-oba. E o senhor colocou na palestra hoje aqui, porque nós não queremos seguir uma sistematicidade. Então, é muito fácil para o pastor, todo domingo, trazer um chiclete diferente para a igreja do que ele encarar, por exemplo, a carta aos Romanos, certo. encarar Efésios. Então, como é que o senhor vê isso hoje na igreja brasileira? O senhor que é professor, que lida, a dificuldade está nos alunos, que não saem devidamente preparados para expor um livro da Bíblia, ou a dificuldade está na igreja, que está querendo mais um animador de auditório, um produtor de evento, do que um expositor como Martyn Lloyd-Jones? Se bem que Martyn Lloyd-Jones, para ter outro hoje, é difícil, né? Você respondeu, eu estava doido para você acabar para falar isso. Um dos problemas é que a gente não tem Lloyd Jones. Um dos problemas, né, que nós não temos. Eu creio que há várias razões. Martyn Lloyd-Jones era um senhor expositor da Bíblia, e há muitos que o acham prolixo. Muitos. Colegas meus que gostam dele o acham prolixo. A minha defesa do Lloyd Jones é que ele não é prolixo, ele está taxiando. Porque eu falo, o helicóptero levanta voo rápido, mas não vai tão alto nem tão longe. O avião taxia na pista bem desajeitado, na pista, depois quando levanta voo vai longe e mais veloz, tal. Então, pregar expositivamente, eu tenho a impressão que é uma arte. Exige muito estudo. Isso, eu creio que exige habilidade, treino, humanamente falando, é claro, a unção do Espírito é que é fundamental, eu sei disso. Então, humanamente falando, você depende de você, humanamente falando, e da sua igreja. A igreja mais fácil de pregar é a sua. Por quê? Porque a sua igreja, ela domina a sua estrutura de pensamento. Quando você prega na sua igreja, ela sabe como você constrói seu pensamento. É uma coisa muito natural. Quando você vai em outra igreja, ela pode ter dificuldade de entender você, porque ela não está acostumada com a forma como você constrói. Você vai, volta, você começa pelo não, começa lá, não sei mais, tal, etc. E um pastor muito mais acessível do que você, ele vai na sua igreja, a sua igreja não consegue captá-lo bem, porque ela não está acostumada com a forma como ele constrói. Então, existem fatores de aprender a ouvir. Saber ouvir é uma questão muito difícil. Nós estamos cada vez mais distantes disso. Nós estamos querendo coisas rápidas e sem concatenação de ideias. A ideia de participar de um culto tem que ser reavaliado. O que é participar de um culto? Participar envolve, eu digo isso no meu livro sobre culto, envolve desejo, lutas internas e externas. Não é uma coisa tão simples. Eu não cheguei no culto e estou participando. Eu tenho angústia, eu estou preocupado, o carro disparou o alarme, eu estou lá pensando se é meu carro. Eu saí de casa aborrecido com a minha esposa, porque ela atrasou, e ela veio para cá pensando se o forno ficou ligado ou não. E ela pergunta para o cara que menos sabe, que sou eu. Então são lutas internas e externas, sem falar de coisas mais graves. Então, isso existe um treino. Há essa questão também de um ativismo que nos distancia da palavra. Nós começamos a ter muitas atividades e pouco ensino da palavra. Há uma série de fatores. É uma luta constante conduzir a igreja ao ensino, embora a gente não precisa ser Martyn Lloyd-Jones. Eu tive uma experiência, foi boa para mim, mas não foi boa para toda a igreja. Eu achava que estava sendo para todo mundo. Em 1988, por aí, 87, 6, 7, eu expus para a minha igreja durante 2 anos o Pai Nosso. O Pai Nosso. E para mim gerou um livro, foi meu 3º ou 4º livro, Pai Nosso. E havia pessoas que depois eu vim saber que não gostavam, porque todo dia, todo domingo, ler o mesmo texto, parecia estranho. E a igreja não estava acostumada. Ela preferia que eu lesse texto diferente e falasse a mesma coisa. Mas é verdade.
lê o texto igual, parece que está falando a mesma coisa. Não eram todos, é claro, mas houve esse caso. Depois eu expus o credo, escola dominical. Aí é outra questão. Eu estou há 70 semanas expondo o Salmo 23. Bom, mas eu não estou me ligando muito mais para isso. Eu creio que é aquilo mesmo e vai ser assim. Mas o fato é que nós temos dificuldades. Uma das dificuldades é a nossa igreja não está acostumada com isso. Agora, podemos simplesmente achar que vai ser assim para sempre? Não. Você pode entender que vale a pena trabalhar isso com a sua igreja e lute por isso. Enquanto pastor, procure melhorar a sua pregação. Não estou falando de você, estou falando de nós enquanto pastores. E a igreja vai aos poucos sendo orientada e instruída quanto a isso. Uma outra questão que nós temos, que não tem a ver com pregação, aliás, raramente alguém me perguntou sobre pregação aqui, é sobre a inologia da igreja. Quando eu fui para São Paulo, eu comecei o ministério em 80. Em 85, quando eu fui para São Paulo, o que me incomodava era poucos hinos conhecidos. E a batismo infantil, o que tinha lá? Vinde, menino, só tinha isso para cantar. Então eu comecei a ensinar um hino por mês à igreja. Eu fiquei lá 12 anos, a igreja aprendeu 144 hinos. Eu nunca tive uma igreja que sabia tantos hinos como aquela, porque a gente entendia, como Lutero, que a boa teologia vem acompanhada com a boa hinologia. Então foi um trabalho que você olha assim, parece nada, um hino por mês, tal. Mas ao longo dos anos a colheita é grande. E eu estou citando isso para dizer que eu aprendi isso com um autor ateu, chamado Feuerbach, que as verdades nem sempre vêm com grandes luzes. As verdades nem sempre vêm com grandes luzes. Você começa um trabalho que, às vezes, você olha, não vê fruto, é difícil, a relutância, e os frutos aparecem. Nesse mesmo período, eu adotei a política, eu acho que eu até comentei com você, ontem com alguém eu comentei isso, de um livro por mês. Você comentou, eu falei que fazia isso também. Montar uma biblioteca na casa de cada crente, subvencionado e tal. É uma coisa que não aparece, alguém comprava com uma vontade. Mas os filhos amanhã vão herdar isso, os netos. Eu falava que o primeiro livro que um crente lê pode ser determinante da sua visão espiritual, e se ele ler um bom livro, aquilo vai ser muito bom. Se ele ler um livro atravessado, aquilo vai dar um norte para ele equivocado. Então a ideia é ter um bom livro nas casas, tal. Então nós temos que pedir a Deus misericórdia, tentar entender o que está acontecendo e fazer o nosso trabalho, porque Deus vai cobrar de modo muito especial do pastor, né? Ele tem que cuidar dele mesmo e da doutrina. Ele vai como que cobrar as almas dos crentes, de certa forma, da gente. Então, nós temos que lutar com isso. Nem sempre vamos ver o resultado, os frutos, mas devemos perseguir o alvo e, com muita humildade, mudar, se for o caso, mesclar coisas. Não há uma única forma de fazer, mas podemos alternar estudos durante a semana, culto de manhã, culto à noite, Velho Testamento, Novo Testamento, formas, mas sempre ensinando a palavra. E eu creio que o ensino sistemático, não necessariamente de todo o livro da Bíblia, embora eu ache isso fascinante, mas sistemático de porções bíblicas, é uma forma de levar a igreja a entender o que o livro está dizendo, aquela porção bíblica está dizendo. É a única forma de edificar a igreja na palavra. Ok. Meus irmãos, assim nós chegamos ao nosso término, tá certo? Do nosso encontro. São 9 horas e... E a predestinação, João? Amanhã. A predestinação vamos ter. Calma. A todos vocês que estão nos acompanhando, tá certo? Desejamos a você uma boa noite, um abraço.